Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 5, fazendo então o fechamento do livro de Ruth. E na próxima semana começaremos a estudar a fundo o livro de Esther. O título desta lição, desta semana, nos diz: O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Esta lição faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024, com o título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos fazer a leitura da introdução da revista. Então, se você estiver com a sua revista, nos acompanhe na leitura. Se você não tiver a revista, acompanhe a leitura que nós iremos realizar, que nos diz assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obedé, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, que traz toda a estrutura da lição que nós estamos estudando nesta semana, lição de número 3. E olha, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que postamos todos os dias, os shorts na aba comunidade e a nossa aula preparatória, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e deixe o seu comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Mas vamos lá, vamos analisar o nosso mapa mental, onde nos traz toda a estrutura da lição que vai facilitar o seu entendimento. Você, professor, você, aluno, vai facilitar o entendimento de todos os assuntos, os pontos, objetivos, o texto áureo e a verdade que nós devemos praticar diariamente. Vamos lá, partindo então do texto base da lição, que é o texto áureo, que nos diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, verso 11. A palavra-chave desta lição é remissão, com C cedilha. Opa, André, mas por que C cedilha? Não está errado? Não deveria ser com dois S's? Nós vamos estudar e vamos aprender o significado. Será que está certo? Será que está errado? Fique conosco até o final que você vai compreender tudo corretamente. O primeiro ponto nos diz o compromisso de Boaz com Ruth. O objetivo desse ponto é explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Os assuntos desse ponto são: no lugar da bênção, a iniciativa de Noemi, respeitando o processo. E a sinopse deste ponto diz: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o divino processo para alcançar uma bênção. Vamos lá, agora o segundo ponto: o casamento entre Boaz e Ruth. O objetivo deste ponto é esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. Os assuntos desse ponto são: concluindo o negócio, resgate e lei do levirato, e terceiro, o registro público. E a sinopse desse ponto nos diz: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais frágil. Vamos agora para o terceiro ponto, então. O terceiro ponto diz: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O objetivo deste ponto é relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Os assuntos desse ponto são: o nascimento de Obedé, Boaz, um tipo de Cristo. E a sinopse desse ponto nos diz: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. E a verdade que nós devemos praticar diariamente, que é o resultado da nossa lição, diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter,
e sua disposição de servir a Deus e a família. Olha só, a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 10. Depois você vai para o capítulo 4, o último capítulo do livro, e fará a leitura do verso 11. A minha orientação para você é que você leia pausadamente, analisando, meditando em cada versículo, para que você esteja abastecido em todos os assuntos que serão tratados nesta aula. Então, se você tiver a revista, aí vai ser mais fácil, ou basta você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura. Aproveitando, leia todo o livro de Ruth. É uma história maravilhosa. E lembrando, não esqueça de inscrever-se em nosso canal e dar o like no gostei. Isso é muito importante para nós. Então, vamos começar. Iremos para o primeiro ponto da nossa lição, que diz o compromisso de Boaz com Ruth. O subponto, deste ponto diz, no lugar da bênção. Ruth deveria estar exatamente na posição e no lugar certo para receber a bênção e alcançar a vitória. Olha só, Ruth não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Então nós vemos que na ideologia feminista da nossa geração, da época que nós estamos vivendo, ela fala que a mulher tem que ter total liberdade do seu corpo, né? Tem um slogan lá, meu corpo, minhas regras. Mas Ruth não precisou usar desse tipo, dessa ideologia para mostrar a sua virtuosidade. Olha só o que diz Ruth, capítulo 2, verso 21 a 23. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Nós vemos aqui então que Ruth atendeu à orientação da sua sogra e também à orientação de Boaz. Olha só, Provérbios capítulo 21, verso 21 nos diz: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Caindo por terra essa ideologia feminista. Então, nós devemos agir de forma obediente, como servos, não como pessoas humilhadas, mas sendo pessoas educadas, atendendo as pessoas, servindo as pessoas corretamente. Ruth agiu dessa forma para alcançar a vitória e ela alcançou a vitória. A lealdade e sujeição de Ruth fortaleceram o desejo de Noemi em vê-la prosperar, em vê-la redimida. Então nós vemos que a lealdade, a obediência de Ruth, a sua humildade fez com que a sua sogra Noemi não medisse esforços para vê-la bem, para vê-la prosperar, para vê-la alcançar a vitória, para vê-la redimida. Aleluia! Que bênção de Deus! Olha só, Ruth capítulo 3, versos 5 e 6 diz: e ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Ruth falando para sua sogra. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Olha só, a obediência de Ruth para alcançar a vitória, estar no lugar certo, segundo a orientação da sua sogra. Olha só, Jeremias, capítulo 9, 24, nos diz o seguinte: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, conhecer a Deus. Em vez de você buscar se gloriar, se vangloriar, não, busque a glória do Senhor, em conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor. Que eu sou o Senhor, que faço beneficência. Olha só, para aqueles que buscam a Deus, se dedicam a Deus, ele vai trazer o quê? Beneficência, vai fazer beneficência, vai ser o seu juiz e vai fazer justiça por você na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O casamento é uma instituição divina e fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, verso 14. Olha só,
venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então nós vemos aqui que a família, o matrimônio é algo sagrado. Quebrando aí todo esse tabu, toda essa ideologia, essas narrativas que nós temos visto hoje em dia, né? Falando que, não, não é bem assim, o casamento já é uma instituição falida, mentira. A palavra de Deus ela continua atual, nos mostrando, nos orientando que o matrimônio ele é sagrado. Aleluia! E Ruth e Noemi sabiam disso. E Noemi não mediu esforços para ajudar a sua nora, aleluia, a alcançar a vitória. Segundo subponto, a iniciativa de Ruth. A sogra de Ruth, Noemi, tomou a iniciativa para ajudar de forma diligente, nos mostrando uma verdadeira comunhão e amor materno. Olha só, Noemi determinada em ajudar a sua nora Ruth. Ruth, capítulo 3, verso 1 diz: E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Noemi estava dizendo para Ruth, Ruth, tudo que estiver ao meu alcance, as minhas orações, as minhas preces serão para te abençoar, para te engrandecer, para que você vá bem, para que você alcance a vitória. Noemi sabia que Boaz era temente ao Senhor, portanto conhecia os mandamentos e as leis de Moisés. Noemi sabia que Boaz, por ser o seu parente, sabia o quanto ele era temente a Deus e como ele observava a lei de Moisés. Ruth capítulo 3, verso 2 a 4. Ora, pois não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Noemi sabia que o seu parente, Boaz, conhecia a lei, conhecia os costumes do seu povo. Então, ela armou essa estratégia para Ruth, não para que Ruth viesse se oferecer, se insinuar de forma nenhuma, mas isso nos mostra que não podemos nos apresentar de qualquer forma diante daquele objetivo que nós desejamos alcançar. E Ruth atendeu ao pedido da sua sogra e agiu conforme a sua sogra havia lhe orientado. Qual o significado de estender a capa? Ruth capítulo 3, verso 8 e 9 nos diz: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, quem? Boaz, e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Olha só, nós vemos aqui a idoneidade de Ruth, se mantendo pura, agindo de forma correta, como uma mulher virtuosa. Ela poderia ter se deitado ao lado dele? Poderia, mas não, ela fez certinho, conforme a orientação da sua sogra. E ela se deitou aos pés de Boaz. E aí então, olha só o que diz o verso 9. E disse: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Aqui, quando Ruth fala para Boaz, olha, estende a tua capa, ela está querendo dizer, me ajuda, me auxilia, eu estou aqui totalmente desprovida nas tuas mãos. Estende a tua capa para mim. Ou seja, ela estava exigindo um compromisso de Boaz, se mostrando interessada a ele. Olha só, Ezequiel, capítulo 16, verso 8, vai nos trazer um entendimento melhor dessa questão sobre o que significa esse estender a capa. Olha só o que diz: E passando eu junto de ti, vi-te, Deus falando para Ezequiel, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, ou capa, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, olha só,
Então, o estender a capa é firmar um compromisso ajuramentado. E entrei em aliança contigo. Ou seja, era um juramento, era uma aliança e era um compromisso. Diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Olha só como o verso nos esclarece essa questão do significado do estender a capa. E Boaz, então, vendo aquela situação, ele agiu de forma correta. Por quê? Porque ele tinha compreensão espiritual, porque ele era temente a Deus. Olha só, o Goel da humanidade. O sacrifício de Jesus trouxe remissão a todo ser humano. O Goel da humanidade sendo Jesus, oferecendo o seu sacrifício para resgatar as nossas vidas, para nos resgatar do pecado. Olha só o que diz Isaías, capítulo 53, verso 5 e verso 6. Mas ele foi ferido por causa de quem? Por causa das nossas transgressões. E moído por causa do quê? Das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre quem? Que traz a paz, estava sobre ele. Ele assumiu o castigo que era para estar sobre nós. Ele assumiu. Quem? Jesus assumiu. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus é o nosso Goel, é o nosso resgatador. Como Boaz foi o resgatador, aleluia, de Ruth, Jesus é o resgatador da humanidade, é o Goel da humanidade, respeitando o processo. O processo de Deus na vida dos seus escolhidos pode ser rápido ou lento, mas só conseguirão vencer os que agirem conforme a orientação do Senhor, os que suportarem o processo. Olha só, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria preparar-se, não poderia se apresentar de qualquer jeito diante do seu remidor, ou seja, ela tinha que respeitar o processo. E qual era o processo? Ela não poderia se apresentar de qualquer forma. Ela tinha que se trajar corretamente, se vestir corretamente. A mesma forma, quando nós estamos diante do Senhor, não podemos nos achegar diante do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor, aleluia, de maneira correta, de maneira, aleluia, sagrada, edificada, racional, não irracional, como muitos fazem. Se colocam na presença do Senhor irracionalmente, achando que Deus está se agradando daquilo. Mas Deus não está. Deus não está se agradando disso. Nós devemos nos apresentar diante do Senhor de forma racional, com entendimento, respeitando todo o processo. É o que Ruth fez. Olha só, Ruth capítulo 3, verso 3 nos diz: lava-te, Noemi dando a orientação para Ruth. Olha, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, não era para ela chegar lá naquele lugar e ficar passeando, se insinuando, né, para Boaz. Não, mas ela tinha que chegar e agir corretamente. Esperar ele comer, esperar ele beber, esperar ele resolver todas as questões ali que era de sua responsabilidade. E só depois, então, ela se mostraria, ela se apresentaria diante de Boaz. Aleluia, como a palavra de Deus ela é poderosa e ela está falando com você. Olha só, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9 e verso 10 nos diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Paulo não está repreendendo que as mulheres não poderiam usar os seus utensílios, brincos, joias, tudo mais, não, mas que quando fosse diante do Senhor, se apresentasse de forma correta, não de forma exagerada. Né? Nós vemos aí quantas pessoas que se trajam de forma errada na presença de Deus. Né? Muitas jovens, até mulheres adultas, que vão à igreja parecendo que estão indo para uma balada. Que é isso? Não é, esse não é a forma correta. Deus não se agrada. Deus se agrada da mulher que se veste corretamente, que age corretamente, que tem consciência do lugar aonde está,
sabe se portar corretamente. É o que a palavra está nos dizendo. Como a igreja de Cristo deve se apresentar diante do Senhor. Olha só, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16, nos diz, olha só, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o santo, a pessoa que é separada, que se dedica a Deus, ela não se veste de qualquer forma, ela não age de qualquer forma, mas ela age conforme a vontade de Deus. Como Deus age na vida dela. Deus não age desordenadamente, Deus age corretamente conosco. E nós devemos também agir de forma correta diante de Deus. Boaz, homem temente a Deus, entendeu qual era a intenção de Ruth, porque tinha compreensão espiritual. Ruth capítulo 3, verso 9, verso 10 nos diz: E disse ele, quem és tu? Boaz pergunta porque ele percebeu que havia alguém próximo dele. E aí então ele perguntou, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o quê? O remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então nós vemos aqui nesse versículo que Boaz, durante o momento que eles estavam ali reunidos na eira, Boaz já estava de olho nela, olhando de forma disfarçada, mas ele estava de olho nela. Porque olha só, porque daí o que ele fala? Ele fala exatamente isso. Pois após nenhum dos jovens fosse. Ou seja, ela poderia ter ido adiante de qualquer um. Ela ficou no lugar dela, na posição dela. Não se envolvendo com outras pessoas, se relacionando com os... Não, mas ela se manteve ali, no lugar dela, na posição dela. E Boaz, embora ele estivesse tratando dos negócios, da colheita e tudo mais, mas ele observou ela. E aí então, quando ela se anuncia para ele, ele fala, olha, fizeste esta última benevolência, né, melhor do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens fosse, quer pobre, quer rico. Olha só como que é o trabalhar de Deus. Então, quer dizer, Boaz estava manifestando aqui também um interesse por Ruth. Olha como que a palavra de Deus, como é que a providência divina, ela age no nosso meio. Ruth deveria aguardar, respeitando o processo de Deus em sua vida e na vida de sua sogra Noemi. Ruth capítulo 3, verso 11 e 12 diz: Agora, pois, minha filha, Noemi falando para Ruth, porque Ruth depois voltou para a sua casa e aí contou tudo o que havia acontecido para a sua sogra. Então, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei. Ruth deveria aguardar, respeitando o processo de Deus em sua vida e na vida de sua sogra Noemi. Deus estava trabalhando, não diretamente, mas Deus estava orientando, providenciando e agindo para que essas mulheres alcançassem a vitória. Olha só, Ruth capítulo 3, verso 11 e 12 diz, Boaz falando para Ruth, agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Que era o quê? A remissão. Ela pediu que ele estendesse a sua capa e que também a remisse. Então Boaz agora ele confirma: tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha aí, ó, o testemunho falando alto aí nesse momento. Aí ele fala, olha, porém agora é verdade que eu sou remidor. Ele falou, não, eu sei da minha responsabilidade, mas ainda outro remidor a mais chegado do que eu. E ele também sabia que havia um outro remidor que era mais chegado do que ele. Mas ele não iria poupar esforços para ajudar a Ruth, para redimir a Ruth. Aleluia, mas Ruth tinha que, nesse momento, ter fé e esperar o processo de Deus. Olha só, Salmo capítulo 27, verso 14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus. Diante de todos os problemas, situações, dificuldades, não podemos deixar que a ansiedade tome conta, pois a ansiedade é o desejo da carne, agindo de forma desenfreada. Nós não podemos agir assim. Nós devemos o quê? Mesmo diante de todos os problemas, esperar no Senhor e nos animar.
Era o que Boaz estava falando para Ruth. Ruth, o que estiver no meu alcance, eu farei. Mas você deve esperar no Senhor. Aleluia. O verdadeiro remidor, ele não permite que os desejos da carne assumam o controle de sua vida. Ruth capítulo 3, verso 13 e 14, nos diz isso claramente. Olha só, fica-te aqui esta noite. Boaz falando para Ruth. Olha, Ruth, por ser você e por você ter um testemunho muito forte e ser uma mulher virtuosa, você pode ficar aqui. Se fosse qualquer outra mulher, Boaz mandaria essa mulher embora no mesmo instante. Mas por ser Ruth, por ele já ter uma ternura, sentir uma ternura por ela, ele falou: não, por essa noite você fica. Olha só, fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Ainda era escuro quando eles se levantaram, né? E ele fala, e portanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Ou seja, ele falou para ela, olha, por causa da sua idoneidade, por causa da sua forma de agir, sendo uma mulher virtuosa, uma mulher de testemunho, você pode continuar e que o que estiver no meu alcance eu farei para te redimir. Mas pode ficar, durma, fica no seu cantinho, eu fico no meu aqui, mas antes do dia raiar, você já se levanta e vai embora. E não fale para ninguém. Por quê? Porque Boaz era um homem respeitado, era um homem de reputação. De forma alguma ele aceitaria que algo dessa forma acontecesse, principalmente com as pessoas que trabalhavam para ele. De forma alguma. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Ruth capítulo 3, verso 15 a 18 nos diz isso. Olha, disse mais, dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, ele a pôs em cima, então foi para a cidade. E foi à sua sogra, que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia à tua sogra. Então disse ela, quem? Noemi, espera minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. O que nós entendemos desses versículos? Nós entendemos que Boaz não despediu Ruth de mãos vazias, mas isso era uma simbologia. Olha só, você vai entender. O que ele fez? Ele mediu 6 medidas de cevada e colocou no avental de Ruth e falou: olha, agora vai e leva para a tua sogra. Ou seja, isso era um sinal para que Noemi compreendesse o compromisso dele que ele havia firmado com Ruth. Olha como que acontece as coisas, as simbologias, como que elas vão surgindo. Ele entendeu que Ruth estava sendo orientada pela sua sogra. Boaz já havia compreendido isso daí já logo de cara. E aí então, para ele mandar uma mensagem para Noemi em relação ao seu compromisso, à sua atitude, o que ele fez? Ele pegou, colocou 6 medidas de cevada e falou: olha, leva para a tua sogra. A Noemi, então, quando ela viu aquilo, né, e o que Ruth havia contado para ela, no mesmo instante ela entendeu, não, esse homem, com isso, ele está firmando um compromisso. E ele vai fazer de tudo para que você seja abençoada. Olha como a palavra de Deus ela é poderosa, né? Nós vemos aqui as coisas acontecendo nas entrelinhas. Aleluia. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 20, verso 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, então nós não devemos ter pressa, nós devemos ser longânimos no Senhor, esperar no Senhor. Aí ele fala, no fim não será abençoado. Então aquilo que você quer alcançar de forma rápida, muitas vezes não é a melhor forma de você alcançar o seu objetivo. Mas você tem que respeitar o processo, você tem que esperar em Deus, você tem que agir conforme a vontade de Deus, se apresentar corretamente diante do Senhor, para que o objetivo seja alcançado no tempo certo.
Então, espera no Senhor. Não tenha pressa, espera no Senhor. Faz tudo certinho, tudo direitinho, que Deus vai te abençoar. Ponto 2, o casamento entre Boaz e Ruth. Subponto 1, concluindo o negócio. Todo negócio realizado entre o povo de Israel, antes de qualquer decisão, eles primeiro observavam as leis de Moisés. Isso para todos os negócios. O povo de Israel, primeiramente, antes de qualquer decisão, eles se orientavam através das leis de Moisés. O desejo mútuo é revelado. Boaz agiu rapidamente diante da oportunidade, conforme Ruth capítulo 3, verso 18. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então nós vemos que Boaz, diante daquela situação que aconteceu lá na eira, né, quando ele foi se deitar, e que Ruth, né, ali dormiu aos seus pés, ele também já havia manifestado interesse por ela. Né? E aí nós vemos então a aliança que ele fez, né, a confirmação que ele deu para Noemi, mandando que Ruth levasse 6 medidas de cevada. Então Noemi entendeu, não, olha, descansa, espera, vamos esperar em Deus, porque existe um outro remidor mais chegado, mas eu tenho certeza que esse homem vai fazer de tudo para nos remir, para nos redimir. Olha só, uma liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como o vaso mais fraco. É assim que deve ser a liderança masculina. É assim que deve ser a atitude dos maridos, dos homens, né? Em relação às mulheres, que são os vasos mais fracos. Deve ser uma atitude de amor responsável, de honra às mulheres, não tratando de qualquer forma, de qualquer maneira. Olha só o que diz Efésios capítulo 5, verso 25 a 28. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse deve ser o amor do marido para com a sua esposa. Da mesma forma como Cristo se entregou, né? Altruísmo, isso é altruísmo, se entregou à igreja. Deve ser como o marido deve agir diante da sua esposa. Olha só, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, auxiliando a mulher, orientando a mulher. Não sendo, transformando a mulher como sua escrava. Não, de forma nenhuma. Olha o que a palavra está dizendo. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se você quer o melhor para a sua vida, para o seu corpo, você tem que desejar a mesma coisa para a sua mulher. Você tem que orientá-la. Os dois têm que caminhar lado a lado. Você não pode estar acima e ela abaixo, não. Lado a lado. A mulher, aleluia, Deus criou a mulher para que ela seja o quê? Companheira. Não é para ser escrava, não é para estar abaixo do homem, o homem em cima do pedestal, não. É para ela estar caminhando lado a lado, sendo companheira, auxiliadora. E nós devemos respeitá-las, nós devemos agir conforme tal. Subponto 2, resgate e lei do levirato. Tanto Noemi como Ruth dependiam de duas ações para serem resgatadas e sua descendência restaurada. A remissão perante a lei, revendo o significado de Goel e Levi. Então vamos rever novamente o significado do que é Goel e do que é Levi. Então Goel significa o quê? Resgatador dos bens. Nós temos aí um entendimento disso em Levíticos, capítulo 25, verso 24 e 25, que diz: portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, quem? Seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então, se o seu irmão, se o seu parente vendeu uma propriedade, né? Isso estamos falando daquela época, ok? Temos que dividir isso. Não que hoje não podemos agir da mesma forma, mas naquela época, para o povo de Israel, isso era muito claro e era uma orientação muito importante entre o povo. Então, se caso algum parente entrasse em uma dívida e que tivesse que vender os seus bens, o parente mais próximo deveria comprar. Em vez dele vender para um estranho ou se vender como escravo, ele deveria então
né, falar para o seu parente para que o seu parente pudesse comprar as suas terras, as suas posses, os seus bens, para que ele pudesse, de alguma forma, recomeçar então a sua vida, devolvendo as terras, os bens para aquele homem, né, devedor. Ok? Então esse é o significado de Goel, resgatador dos bens. Já o levir, o liverato, né, significa remidor da descendência. Então, Goel, resgatador dos bens. Levir, remidor da descendência. Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6, esclarece isso de forma bem clara para nós, né? Que diz assim, ó, quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho, fora da família, né? Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor não do que estiver vivo, mas do irmão falecido, para que o seu nome não se apague, ou seja, para que a sua descendência tenha continuidade, não termine ali. Então, isso era muito importante naquela época, né, para que a descendência daquela família não fosse interrompida. No caso de Ruth, Malom, que era o seu marido, havia falecido. Então nós vemos ali uma interrupção da descendência. A responsabilidade passou então para o parente mais próximo. Mas no caso, nesse nosso contexto, o parente mais próximo não era Boaz, havia um outro na frente. Mas nós vamos compreender tudo isso daí. A providência divina em ação. A atitude sincera de Boaz frente à oportunidade de negócio vista pelo outro remidor. Boaz tinha um bom sentimento, né? Boaz tinha as melhores intenções em remir Ruth e Noemi. Já o outro remidor, ele só estava pensando no negócio, no que ele poderia lucrar. Olha só, Ruth capítulo 4, do verso 1 ao verso 4 nos diz: e Boaz subiu à porta, foi Boaz que tomou a iniciativa de falar com o outro remidor, né, para que ele pudesse estar ciente do que aconteceu. Olha só, e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor, nós vemos aqui a providência de Deus, como que naquele momento, naquele exato lugar, o outro remidor estava passando ali perto da porta da cidade. Como que pode isso? Se não for Deus, o que que é? Fala para mim. Se não é a providência de Deus, o que que é então? Olha só. E eis que o remidor, de que Boaz tinha falado, ia passando. E disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Boaz pediu que mais 10 homens dos anciãos da cidade também se assentasse com ele. Olha lá, assentai-vos aqui. E assentaram-se também. Então disse ao remidor, Boaz disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes, ou seja, diante de todas as testemunhas e diante dos anciãos do meu povo. Se has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima. E eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Só que ele só estava pensando nas terras, no negócio que ele poderia. Por quê? Como ele iria comprar de Noemi, o que esse remidor, que o seu nome nem é mencionado. Olha só, o seu nome não é nem mencionado aqui na história. Mas esse remidor só estava pensando nos lucros que ele poderia alcançar. Por quê? Era Noemi que estava vendendo as terras, que era de seu marido. Então, ela iria vender em um preço mais baixo, para que ela pudesse vender. E este homem, este remidor, então ele estava vendo o lucro que ele poderia obter. Diferente de Boaz. Boaz estava vendo outra situação. Ele queria ver o bem de Noemi e o bem de Ruth. Ele não estava pensando em valores, no que ele poderia lucrar, mas sim no que ele poderia fazer para ajudá-las. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas que você fizer, contribuirão para o bem. Porque você ama a Deus e Deus vai agir ao seu favor, será o seu juiz, ele lutará as suas guerras. Olha só, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Havia um propósito aí no coração de Boaz, que era o quê? Ajudar aquela família, ajudar aquelas mulheres. Aleluia. Já no coração do outro remidor, não, era apenas negócio. Aleluia. Você acha que Deus iria deixar essas mulheres, diante de todas as providências que Deus já estava intervindo, você acha que Deus ia deixar que essas mulheres ficassem desamparadas? De forma alguma, de jeito nenhum. A ação divina, a vontade de Deus acima da vontade do homem, para o cumprimento de uma promessa. Então nós vemos que não era simplesmente o resgate dessas mulheres, mas sim havia o cumprimento de uma promessa feita lá no passado. Olha só, Ruth capítulo 4, verso 5 e verso 6 nos diz: Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de quem? De Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Olha só, como eu falei, ele só estava preocupado nos lucros, no negócio, no que ele poderia ganhar. Ele não estava preocupado ali com Noemi, não estava preocupado com Ruth, com o bem-estar dela, não. Nem muito menos com promessa, nada. Ele não estava preocupado com nada. Olha só, toma para ti, então o homem, né, esse remidor, ele falou, olha, toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Então, quer dizer, ele já abandonou. Ele simplesmente abandonou. Falou, não, eu só quero só lucrar com as terras. Eu não quero ajudar mais ninguém. Olha só, parente, né? Isso, parente. Mas você acha que Deus ia deixar isso acontecer? De forma nenhuma. Olha só a promessa que estava envolvida em tudo isso que nós estamos estudando. Gênesis capítulo 49, verso 10 diz: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, o cetro não poderia se arredar de Judá. Era a promessa de Deus que o trono de Judá permanecesse perpetuamente. Então nós vemos aqui a promessa que foi feita lá atrás, né, lá nos tempos atrás, ela ainda continuava firme, continuava viva. E tudo o que estava acontecendo, a desistência desse remidor, era justamente para que a linhagem viesse se cumprindo de forma correta, conforme a promessa de Deus. Olha só, Jesus é o nosso Goel e Levi. Tito, capítulo 2, verso 14 diz: O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Jesus é o nosso Goel, aleluia. Foi ele que trouxe a paz, foi ele que trouxe a alegria, foi ele que nos redimiu diante dos nossos pecados, diante das nossas imperfeições. Nós não tínhamos condições de estar diante de Deus, mas através de Jesus, hoje nós temos acesso direto com Deus. Aleluia! Jesus é o nosso Goel. Conforme a lei mosaica, todo negócio deveria ser registrado publicamente. Todo o povo tomaria conhecimento, sendo testemunha da decisão, das decisões que eram tomadas. Olha só, o testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz. Boaz assumiu a sua posição de homem, né? Um homem de verdade, né? Um homem idôneo, um homem que cumpre com as suas palavras. Nós vemos hoje tantos homens que não cumprem com a sua palavra, não cumprem as suas promessas. Boaz não, Boaz ele falou, não, eu tenho uma aliança, eu firmo uma aliança com você, Ruth. O que estiver ao meu alcance, eu farei, eu lutarei por você. Aleluia. Olha só, Ruth capítulo 4, verso 7 a 10 diz: Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Ó, vocês estão vendo. Ele descalçou o sapato e me deu. Vocês estão de prova disso. Sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi.
e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas, aleluia, como nosso Deus ele é poderoso, como nosso Deus ele é perfeito e como Deus ele vai agindo na nossa história, aleluia, nos mostrando o caminho certo, aleluia. Então se você estiver no caminho errado é porque você não está dando lado ao Senhor. Mas quando você se achegar diante de Deus, se aproximar de Deus e entregar sua vida ao Senhor, Ele vai te dar a direção. Como foi no caso de Ruth, de Noemi, de Boaz. Aleluia! Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, Ele cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Ele não deixa a ponta solta, não. O Senhor não deixa a ponta solta. Ruth, uma estrangeira acolhida na comunidade de Israel, com as mais elevadas honras. Aleluia. Nós vemos claramente aqui Deus quebrando as divisões, quebrando as barreiras, mostrando que Ele é Deus de todos os povos, não somente de Israel. Nós vemos isso se cumprindo na vida de Ruth. Olha só, Ruth capítulo 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, todos juntos, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Como Ruth foi redimida por Boaz, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 7 nos diz isso, em que temos a redenção pelo quê? Pelo sangue. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Jesus é o nosso remidor. Como Ruth foi redimida por Boaz, a igreja do Senhor foi redimida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Terceiro e último ponto da nossa lição. Aleluia. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O subponto diz: o nascimento de Obedé. Nessa história tão linda, movida pela ação divina, vemos que o casamento de Boaz e Ruth foi selado com o quê? Com o nascimento de um filho. Contrariando as narrativas do modernismo da nossa geração. Ou seja, nós vemos aqui claramente, né? Hoje as pessoas falam que os filhos são estorvo, que os filhos são atraso, né? O casal que quer ter filho está louco, não sabe o que está fazendo nos dias de hoje, que não devemos ter filho, mas nós vemos aqui claramente que o nascimento é uma forma de aliança, uma aliança divina, uma aliança espiritual. Aleluia, firmando aí um compromisso entre as famílias, entre as gerações e assim por diante. Nós vemos então nessa história, né, tão linda que nós acompanhamos, aqui é o fechamento dessa história. Nós vemos aqui que o selo, né, o fechamento ali, a aliança foi completa, confirmada com o nascimento de Obedé. Olha só, a problemática do título: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Nós temos aqui nesse título problemática, né? O comentarista ele colocou aqui remissão com C cedilha. Aí eu fui procurar saber, mas não estaria errado remissão com C cedilha? Não deveria ser remissão com dois S's? E aí, pesquisando, eu entendi que tanto um como o outro não está errado. Então, a palavra não está errada. Não foi um erro de diagramação da revista, né, dos autores da revista, muito menos do comentarista. Mas ele mostra o sentido, ok? O sentido da atitude de Boaz para com Ruth e Noemi em relação à linhagem de Davi. Olha só que interessante. Vamos lá. A problemática então do título, né, que diz remissão com C cedilha significa, né, é o verbo remissão com C cedilha é verbo remir, significa remir, que é perdão por meio de algum esforço, alguma atitude, obtendo algo em troca. Então, nesse caso aqui, está correto, está corretíssimo esse verbo, essa palavra remissão com C cedilha. Por quê? Porque a atitude de Boaz para com Ruth e Noemi foi uma remissão através da sua atitude para que a linhagem, ou seja,
O que recebeu em troca é a continuidade. A troca dessa remissão é a continuidade da linhagem de Davi. Então, remissão com C cedilha, neste caso aqui, está corretíssimo. Estaria errado se fosse remissão com dois S. Por quê? Porque remissão com dois S, o verbo é remitir. E aí o verbo remitir significa perdão por compaixão, por misericórdia, sem querer nada em troca. Olha como que é diferente de remissão com C cedilha. Remissão com dois S é compaixão, é misericórdia. É o que Deus teve de nós. Deus teve misericórdia de nós. Por isso ele entregou o seu filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas, para o contexto do livro de Ruth, tinha que ser remissão com C cedilha. Por quê? Boaz teve a atitude de ser o resgatador de Ruth e Noemi. E em troca disso, o que aconteceu? A linhagem de Davi teve sua continuidade. Como a palavra de Deus ela é poderosa, né? E como os sentidos das coisas estão realmente nos seus devidos lugares. Olha só, Lucas capítulo 24, verso 46, nos diz: E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão. Nós vemos aqui a remissão com quê? Com dois S's. Dos pecados. Pecados de quem? Os nossos pecados. Nossos pecados. E de todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia! Como a palavra de Deus é poderosa. Não, como eu falei, Deus não deixa nenhuma ponta solta. E nós vemos aqui que não houve erro. Não existe erro nesse título. Ok? Não existe erro nenhum nesse título. Noemi, antes amargurada, acreditando estar sob castigo divino. Ruth, capítulo 1, no verso 3, 20, né, no verso 3, no verso 20 e no verso 21, nós vemos uma Noemi amargurada, achando que tudo o que aconteceu com ela, toda a calamidade que ela passou, foi por castigo de Deus. Foi por castigo de Deus. Mas nós vemos, né, nós aprendemos, estudamos sobre isso, que muitas vezes os problemas, as dificuldades, elas não vão somente para aqueles que estão longe de Deus, mas também para os fiéis do Senhor. A calamidade, os problemas, as dificuldades podem vir para nós também. Mas o que vai fazer a diferença é como nós, cristãos, agimos diante do problema, diante da situação. Nós vemos aqui, nesses versos, né? Você verá que nós vamos ler, que Ruth, ela se sentiu amargurada, pedindo até que, olha, não me chame mais de Ruth, me chame de Mara, porque eu estou amargurada. Porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Olha só, o verso 13 diz, espero-los eis até que viessem a ser grandes, Noemi desabafando. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. O verso 20 diz mais, porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha só, ela se sente totalmente amargurada por conta de tudo o que aconteceu. E o verso 21 diz mais, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha só a atitude de Noemi desabafando naquele momento. Mas, irmãos, Deus, de forma alguma, levaria em conta essa situação. Porque era um desabafo dela diante do Senhor, diante das suas noras, de tão grande calamidade que havia caído sobre a vida dela, perdendo toda a sua família. Quando ela fala, olha, cheia eu parti, ou seja, não era cheia de bens, mas a sua família. Ela saiu com o seu marido, os seus filhos, e agora ela estava tornando sem nada, sem ninguém, sozinha, só com Ruth. Então, ela pediu, olha, não me chame mais de Noemi, mas me chame de amargurada estou. Triste estou, porque Deus me castigou, é Deus que está tratando comigo por causa do que nós fizemos. Ela achava que por eles terem ido para as terras de Moab, Deus estava pesando a mão sobre ela. Mas não é assim, irmãos. Principalmente diante de uma situação de morte, Deus não age dessa forma, Deus não trabalha assim. Olha só, Noemi
recebendo uma renovação da vida. Então nós vemos aquela Noemi do capítulo 1, retornando, triste, amargurada, quebrantada, desolada. Mas agora, no capítulo 4, nós vemos que mudou completamente a situação, quando ela começou a compreender o trabalhar de Deus na sua vida, na vida de Ruth, ela começou a entender de forma diferente. Olha só o que diz o verso 13 ao verso 15. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Nós vemos aqui as mulheres dando testemunha no Noemi. Para de se sentir amargurada, porque olha o que Deus está entregando nas tuas mãos. Deus está te remindo, usando Boaz para te remir, para te resgatar. Aleluia. E o filho que nasceu da comunhão, do relacionamento destes dois, é a vitória que Deus está te entregando, é a confirmação de que Deus estava cuidando e está cuidando e cuidará da sua vida. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 17, verso 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Nós vemos aqui nesse provérbio nos dizendo, olha, a aliança que Deus dá para o homem e para a mulher na sua velhice são os filhos. São os filhos, contrariando aí a narrativa da nossa geração, do modernismo, dizendo que os filhos são atraso. Não, irmãos, de forma alguma. Olha só, os filhos são presente de Deus. Os filhos são presente de Deus. Salmo capítulo 127, verso 3 diz: E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. 2. Boaz, um tipo de Cristo. Podemos perceber que a figura de Boaz e suas ações para com Ruth e Noemi caracterizam um tipo de Cristo. O que ele fez por essas mulheres se assemelha aos atos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle das nossas histórias. Deus está no controle. Mesmo você estando longe do Senhor, a última palavra é Deus que dá. Você pode fazer planos, planejar muitas e muitas coisas, mas Deus está no controle da sua vida. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Entenda isso, compreenda isso. É Deus. Deus está no controle. Deus não estava, Deus não estará. Deus está presente, sempre presente, controlando as nossas vidas, nos dando a direção certa, nos privando dos problemas e dificuldades. Mas nós temos o livre-arbítrio. Sim, Deus ele vai te orientar, desde que você se achegue diante dele, desde que você entregue a sua vida diante dele. E ele vai agir na sua vida. Agora, se você quer andar sozinho, se você quer tomar suas próprias decisões, Deus vai falar assim, amém, que seja feita a sua vontade. Mateus capítulo 1, do verso 2 ao verso 6, ele mostra para nós a genealogia, certo? A genealogia, nos dando então a remissão para a continuidade, nos dando entendimento, né, da remissão para a continuidade da linhagem de Davi. Olha como Deus ele é perfeito. Olha só, a partir do verso 2 diz assim: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Mas o centro estava em quem? Judá. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha só a providência divina. E Boaz gerou de Ruth quem? Obedé, o filho da promessa, da continuidade da promessa, da linhagem. E Obedé gerou a Jessé, e Jessé gerou a quem? O rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aleluia. Ruth, simbolizando a igreja que encontrou seu remidor, Boaz, um tipo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis, ou seja, coisas humanas, físicas, como prata ou ouro, que fostes resgatados.
resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Nós fomos redimidos por Cristo, como Ruth, simbolizando a igreja, foi redimida por Boaz. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A história de Ruth é uma história de redenção. Essa é a história de Ruth, do livro de Ruth. É uma história de redenção. É uma moabita, ou seja, uma estrangeira que foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Quem que é? Jesus, o filho de quem? De Davi, da linhagem de Davi. Como Deus, ele é perfeito. Mais uma vez eu repito, Deus não deixa ponta solta. Deus opera de forma perfeita. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus, remissão, com dois S, compaixão e misericórdia, se há manifestado a quem? A todos os homens. Amém. Reveja novamente todos os pontos que nós abordamos. Ponto 1, o compromisso de Boaz com Ruth. O ponto 2, o casamento entre Boaz e Ruth. E o ponto 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. E também reveja o nosso mapa mental com toda a estrutura dos pontos, assuntos, objetivos, a verdade prática para a sua vida em nome de Jesus. E eu espero você na próxima aula, onde nós iniciaremos então o estudo sobre o livro de Esther. Então não perda, se inscreva em nosso canal, dê o like no gostei e deixe o seu comentário, é muito importante para nós e que Deus te abençoe.